Você já ouviu falar sobre autoacolhimento? E eu não estou falando aqui sobre autoestima, por mais que estejam interrelacionados. Aliás, esses temas, autoacolhimento, autoestima, está ancorado em autoconhecimento. Autoacolhimento não é só a responsabilidade que a gente tem com a gente mesmo, de dormir bem, de se alimentar bem, de se cuidar. Ela vai muito além disso. E ela é uma prática que muitas vezes, por incrível que possa parecer, a gente não realiza. Autoacolhimento tem a ver com autoempatia. Tem a ver com você olhar para você e aprender a identificar quais são os seus limites. Quando você está numa situação onde você não está se sentindo confortável, não está se sentindo bem, e você se mantém lá porque você acha que muitas vezes pode ser constrangedor, pode ser embaraçoso, você sair de um evento, quando você tem um convite de uma pessoa especial, por exemplo, e muitas vezes você deixa de ter um cuidado com o que é importante de fato para você, entendendo que você é importante para você. E tem coisas que só você pode resolver. Isso é um grande barato. Não dá para terceirizar. Você pode até depender, muitas vezes, em várias instâncias aí, de cuidados, de atenção, de recursos de outras pessoas, para que você tenha um suporte para lidar com as suas demandas ou com questões muito particulares que você sozinho não daria conta. No entanto, não dá para terceirizar o autoacolhimento. Autoacolhimento é quando você está numa situação difícil e você olha para você e fala, tá bom, foi demais para mim agora, eu cheguei no limite do que eu posso suportar e eu vou me trabalhar para quando eu perceber o limite numa próxima situação, eu não chegar até ele. Eu, muito antes de chegar próximo a ele, eu recalcular a rota para lidar comigo e com tudo que diz respeito a mim de uma forma leve e justa, com todo o respeito que eu mereço. Então, quando você está numa relação tóxica, abusiva, você muitas vezes, ao se permitir vivenciar esse tipo de tratativa, não se permite vivenciar o autoacolhimento, que é quando você bate a mão no peito e diz: peraí, gente, por que eu estou passando por isso? Por que eu me coloquei nessa situação? Qual é o ganho, qual é o benefício que essa relação me traz, a ponto de eu sentir que eu tenho que pagar um valor muito alto, muito caro, para ter como retorno o pouco que isso me oferece em termos de afetividade e de atenção. Então, autoacolhimento é o quanto você se dá atenção, o quanto você se permite, não só se permitir coisas boas, vivências gostosas que você merece, mas se permitir errar também, sem se julgar, sem se criticar. Então, eu acho que a base do autoacolhimento é eu entender que, ó, agora foi difícil demais, eu vou dar uma choradinha lá e depois eu volto. Brincadeiras à parte, é um momento onde você se permite um intervalo, uma pausa. A sua saúde mental, a sua saúde física e a sua qualidade de vida dependem disso. E eu repito, não dá para terceirizar. Você pode ter um terapeuta, você pode ter um amigo querido, você pode ter pessoas próximas que querem o seu bem, mas se você não desejar e praticar o seu bem para você, com você, em você, não adianta suporte nenhum. Então, o quanto que você anda se respeitando, o quanto que você anda respeitando as suas vontades, os seus desejos, o quanto você anda identificando e respeitando os seus limites, o quanto que você anda olhando para você. Pode parecer uma coisa simples, até banal, mas esse é o alicerce da sua relação com você. Porque quem elabora suas experiências, quem vive os sentimentos que você acessa e as emoções que te transbordam, é você e mais ninguém. Então ninguém no mundo pode compreender você mais do que você. Entendeu? Porque o autoacolhimento faz parte do autoconhecimento, porque quando você começa a conhecer o porquê que alguma coisa, situação ou pessoa te incomoda, o porquê que você fica chateado em uma circunstância, o porquê que você desenvolve um padrão de comportamento, porquê que você age de uma forma que nem mesmo você concorda, porquê que muitas vezes você quer ser aceito, para que você precisa disso? Então cuidado para não confundir também autoacolhimento com autopiedade. Você tem todo o direito de sentir todas as dores do universo, mas você tem o dever de acessar a sua potência, tendo a consciência da pessoa que você é e respeitando o seu processo de sentir a dor, de acolher a dor, também transformar a dor. Você é muito maior do que tudo aquilo que os seus olhos podem enxergar no horizonte da sua vida. E quem usa essa bússola interna para seguir a direção ancorada no seu coração, naquilo que você merece desejar, merece vivenciar e merece criar na sua realidade, é só você e, repito, não dá para terceirizar. Pratique sempre o autoacolhimento. Doeu? Chora. Ganhou? Comemora. Fez alguma coisa errada?
olha para aquilo, aprende com a situação, não se martiriza, cresce com ela. A vida promove todo esse desenvolvimento que é seu para com você e que se expande para o universo. E é assim que você agrega para o meio que você vive, como uma inspiração e como uma transformação na maneira da sociedade, da humanidade ou da vida se manifestar. Um beijo.